Gente, essa semana, vou te contar. A Gisele falou, né? O raio caiu no avião dela. E realmente, a gente ao longo dessa semana foi conversando e tanta coisa acontecendo, né? E eu creio que, de fato, a gente tem feito algo muito, muito, muito importante e poderoso aqui nas nossas vidas, nas vidas de vocês. E a gente é só um instrumento, né? Que Deus está usando para nos impulsionar, né? E eu fiquei com esse tema, né, coragem. E ao longo dessa semana foi tão assim, eu fiquei doente, a Laura ficou doente. Eu não tinha tempo de parar para pensar em nada. Toda vez que eu pensava na palavra coragem, me dava um medo. Eu falei, é para mim mesmo então essa palavra, porque agora a gente vai crescer e construir uma verdade dentro da gente. Eu sempre pensei que coragem fosse algo que acontecesse em nós como que um impulso, sabe? Diante de uma situação, eu tenho um impulso ou de coragem ou um impulso de medo. E eu falei, passei um tempo refletindo sobre aquilo, e eu cheguei à conclusão de que a coragem, ela não é um impulso. A coragem, ela é algo que nós construímos dentro de nós, a partir de bases de fé que nós temos dentro da gente. É uma renovação na nossa mente que a gente passa, né? E que através dessa renovação nós estabelecemos uma forma de acreditar nas coisas que, conforme os desafios que nós vamos vivendo, nós vamos respondendo em coragem. E eu dei o título dessa palavra, Conhecendo a coragem que há em você. E eu quero usar os versículos, né? Que está em 2 Timóteo 1, capítulo 1, do 6 ao 9. E a gente vai ler. Vou ler aqui. Que diz assim: por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. E eu parei para pensar sobre os pontos-chave nesse versículo. E eu vou compartilhar com vocês. No primeiro, por que eu sublinhei ali, né, algumas palavras? Eu parei para entender o contexto disso. E essa carta, ela foi escrita por Paulo, né, o apóstolo Paulo, para Timóteo. E Paulo, ele estava preso. E ele soube que Timóteo, ele estava perdendo foco no propósito de vida dele. Ele estava desistindo, ele estava tendo muitas dificuldades, e isso estava trazendo para ele uma covardia diante daquilo que era para ele realizar na vida dele. E eu fui atrás do original da palavra dom, que foi escrito no grego, que é charis, né? Que é carisma, graça, dom. É aquilo que Deus nos deu, mesmo antes da gente saber que nós tínhamos. Todos nós, como a Gisele falou aqui, né? Todas nós nascemos com um propósito de vida e com dons que vão ser ferramentas para nós vivermos esse propósito. E nesse texto, Paulo escreveu essa carta para Timóteo para falar bem assim: ei, eu estou te escrevendo para você lembrar, para você manter viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Então, ele estava falando em outras palavras. Eu estou te escrevendo para você lembrar, para você manter vivo em você a vontade de realizar o seu propósito de vida. E ele ainda completa e fala bem assim: porque Deus não te deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. E aí ele fala bem assim: não deu covardia. Qual é o contrário de covardia? É coragem. E ao invés dele falar bem assim, Deus não te deu covardia, Deus te deu coragem, ele fala bem assim: eu vou explicar para você o que é coragem.
E com base nisso, você vai fazer a sua análise diariamente e ver se você está se nutrindo dessas coisas para você viver o seu propósito. E aí ele fala assim, o que é a coragem? A coragem ela é o poder, o amor e o equilíbrio. E aí, no versículo 9, ele fala bem assim, porque ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. E eu fui atrás, isso me chamou a atenção, santa vocação, porque quando a gente coloca, né, a palavra santa para alguma coisa, a gente já pensa assim, isso aí é para algum pastor, um padre, né, alguém, uma freira, alguém que tem essa vocação para ser santo. Né? Pelo menos na minha cabeça é isso que vem, mas não. Todos nós somos filhas, né? Todos nós que cremos em Cristo Jesus, nós somos chamadas para uma santa vocação. E qual é essa santa vocação? A palavra santa, ela tem o significado no grego de coisa grande. Olha só. Fala bem assim, ele nos salvou e nos chamou para uma coisa grande, para realizar algo grande. E não em virtude das nossas obras, o que é mais impactante para mim, pelo menos, porque quantas vezes na sua vida você parou para pensar que, apesar daquele sentimento de que há algo a ser realizado por você, você não fez nada até agora? Ou você começou e você parou? Então, independentemente das suas obras, Deus te chamou para algo grande, para fazer algo grande. E isso está dentro de você. E ele fala assim, por causa da sua própria determinação e graça. Por causa da determinação de Deus. Não foi você que chegou lá e falou, tá, deixa eu ver aqui, Deus, o que eu quero. Tá, eu quero viver tal coisa e tal coisa. Ele te deu essa vocação, ele te deu esse propósito de realizar algo grande na vida e ele te deu as ferramentas para você viver isso. E mais, ele te deu tudo o que você precisa para ter coragem para ir lá e realizar. E você passa para mim o slide? Então, aí é só um versículo que eu usei realmente para respaldar isso. Em Romanos 11, 29, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, você pode não estar realizando nada, alguém te parou, ou você se parou, alguma circunstância te parou, ou você fez coisas erradas, mas nada do que aconteceu retirou esse dom e essa vocação de você. Então eu quero que você se veja aqui hoje, se imagine como esse container, né? Essa caixa que foi depositado lá dentro algo grande a ser realizado, algo grande a ser vivido. E dentro, aí junto tem os dons, tem as ferramentas, tem a coragem que você precisa para ir lá e botar isso para fora e deixar a sua marca no mundo. É disso que a gente está falando aqui. E pode passar o próximo slide. Eu tenho uma pergunta, né, para vocês. O que você vai fazer, o que fazer, né, para você vencer a covardia e avivar o propósito de vida que está em você? Lembra lá que eu falei no segundo versículo que ao falar que Deus não nos deu covardia, Ele nos deu coragem. Mas o que é a coragem? É amor, é poder e moderação. É poder, amor e moderação. A ordem não interfere o resultado, né? E isso forma um tripé. Vocês concordam comigo? A engenharia e a arquitetura concordam que a única base que não bambeia, que não oscila, é o tripé. Aquela câmera, por exemplo, ela está num tripé porque a imagem precisa sair retinha, sem trepidar. Então, ela precisa estar totalmente estável para que ela consiga realizar o trabalho para o qual ela está ali. E a gente usa o tripé para isso. O tripé pode estar com uma perna maior do que a outra, mas ele nunca vai bambear. Ele vai ficar mais alto, mais baixo para um lado, e talvez ele nunca vai titubear. Ele nunca vai oscilar. E a coragem ela é sustentada pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio.
E eu quero falar com vocês sobre essas 3 coisas. O poder. Eu fui buscar a origem das palavras e eu vou passar para vocês. O poder significa força, habilidade, ser capaz, ser competente, virtude presente em algo devido à sua natureza. Você sabe de quem você veio? Você veio de um Criador que fez todas as coisas. Você veio de um Criador que tem em sua essência o poder para realizar qualquer coisa. Qualquer coisa. Essa é a sua essência. E só por você ter vindo dele, esse poder está em você. De realizar coisas. Isso é muito forte. É muito forte. Me intriga quando a palavra de Deus fala assim, que as palavras têm poder, que na nossa boca sai vida, sai morte. Gente, isso é muito forte, é muito forte. Você já pensou para parar? O que você fala durante o seu dia? O que você está criando na sua vida, através das suas palavras? O que você está falando para você mesma? Sabe? O que você está falando para o outro? O que você está falando para o espelho? Quem é que conversa com o espelho, gente? Eu converso, só que eu converso em inglês. Vocês acreditam? Eu converso em inglês. Quando eu começo a falar inglês é porque eu tô, tô crescendo, não sei porquê, mas é assim, gente. Então, o meu eu fala comigo mesmo em inglês. É internacional. Mas eu não sei. E tem um mistério aí comigo nesse negócio do inglês. Mas, enfim, isso é uma outra história. Então, esse é só a palavra, o poder da palavra é só uma coisa só que eu estou falando com vocês. Mas nós temos o poder da ação também. Né? Nós temos habilidades para fazer as coisas acontecerem. Nós somos capazes, nós somos habilidosas, nós somos competentes e virtuosas devido à nossa natureza. Amém? A segunda base é o amor. E o amor, ele fala não só na questão de você amar aquilo que você se propõe a fazer, aquilo que a Gisele falou aqui, estar alegre, estar feliz, estar engajado naquilo que você quer fazer, naquilo que você ama fazer, é uma das coisas mais importantes, porque a partir do momento, já pensou, você tem um trabalho que você passa ali 8, 12 horas por dia trabalhando com aquilo, e você não tem amor por aquilo, né? Vai chegar em casa, ou cheia, com a cabeça cheia daquilo, e aí você não aproveita o seu tempo de qualidade que você tem em casa com a sua família. Você chega em casa triste, desanimada, o mundo fica preto e branco, aquela coisa, né? E também, o mais importante, é que você é digna de ser amada. Mas o que isso tem a ver com coragem? É porque quando eu sei que eu sou amada por um pai zeloso, um pai poderoso, um pai que cuida de mim, isso aí, nada me para, nada me para. A Laura, né, está aprendendo a andar. Na verdade, ela anda, só que ela precisa da pontinha do dedo ainda para ela poder ir. E se a gente não der essa pontinha de dedo para ela, ela se sente com medo. O fato da gente dar essa pontinha de dedo para ela, até ela saber que ela é capaz de fazer aquilo, faz com que ela vá praticando e praticando, praticando, até o momento em que ela chegar e vai falar assim, não, eu consigo. E Deus faz isso com a gente o tempo todo. Não, ela ainda não está segura. Eu vou dar a minha mão para ela. Isso é amor. Isso é zelo do nosso Pai por nós. E equilíbrio, a terceira base, que significa chamado à estabilidade de mente, autocontrole, é aquela que freia os próprios impulsos e desejos. Quem já parou aqui para pensar que o nosso primeiro impulso, às vezes, é de não fazer nada? Mas direto isso acontece comigo. Sabe quando aquele negócio começa a ficar complicado? Eu vou deixar esse negócio para lá. Às vezes é meu primeiro impulso. Sabia? E um dia desses, conversando com uma amiga, ela chegou para mim, a gente numa conversa, ela se tocou de que ela queria ser empreendedora.
Eu falei, cara, por que você não vai? Vai estudar sobre a sua área, vai ver qual é a área do empreendedorismo, o que você quer fazer e tal. Ela falou, não, eu gosto de roupa íntima, eu gosto de... Porque ela nunca achou uma camisola, por exemplo, quando ela estava grávida, bonita. E ela falou, eu tive que mandar fazer minhas camisolas. Eu falei, olha aí, quantas grávidas tem? Porque depois você ganha neném, você fica, né, aquela coisa ótima, aqueles pijamas o dia inteiro em casa, né? Que põe um pijama bonito, pelo menos. Eu falei, aí, tem um público, eu com certeza compraria, né? E aí ela começou a ir atrás, agora, cara, está começando a produção dela. Isso tem poucos meses. E ela, num determinado momento, as coisas começaram a se complicar. Ela, olha, eu parei para pensar, eu acho que não é para eu fazer, porque às vezes Deus coloca uma dúvida na gente, só para a gente não ir e fazer. Eu falei, não, peraí, você tem que mudar a sua base de fé, porque Deus não trabalha em nós colocando dúvidas na gente. Ele coloca certezas na gente. É isso que Deus coloca na gente, certezas. Eu estou na dúvida, então eu acho que Deus está colocando essa dúvida em mim para eu não fazer. Não, para conversar, meditar, ouvir a voz de Deus, meditar sobre a verdade de Deus na sua vida, orar. E parar para ouvir se realmente o seu equilíbrio está desequilibrado, né? Que às vezes o nosso equilíbrio está desequilibrado. E no inglês eles usam a palavra sound mind para dizer sobre mente sã, para usar esse equilíbrio. Equilíbrio significa mente sã. E mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é muito importante a gente ter uma mente sã. É muito importante a gente estar saudável na nossa mente, né? E sobre esse contexto desse versículo, Timóteo ele estava passando por grandes desafios em relação ao propósito de vida dele, né? E com tantos problemas que ele estava passando, enfrentando, pessoas questionando ele sobre aquilo que ele estava ensinando, sobre aquilo que ele estava fazendo, isso fez com que ele perdesse o foco, né? E hoje a gente viu aqui como é difícil você identificar coisas em você, valores seus, talentos seus, para você conseguir tirar ali 3 de 20. É difícil escolher 20, imagine 3 dos 20. Para você ter foco. Como é importante a gente ter foco. A gente conseguir focar naquilo que a gente quer e decidir o que vai viver e ir lá em frente e fazer. Então, que a gente possa diariamente estar nos lembrando de mantermos vivo o dom de Deus que está na gente. O propósito de Deus, que Deus nos deu, para que a gente possa realizar esse propósito. Deixa eu ver aqui. Pode passar o próximo. E agora eu quero falar por que eu estou trazendo o texto de Josué, né? O texto de Josué está no início da Bíblia, e ele fala, é uma conversa de Deus com Josué, onde Deus fala com Josué do propósito dele. Por que eu estou contando essas histórias? Quando a gente conta histórias, a gente conecta, né, com coisas próprias nossas. Então, e lendo as 3 primeiras vezes que Deus falou com o homem sobre coragem, foi nesses versículos. E por incrível que pareça, eu identifiquei nesses versículos amor, poder e equilíbrio. Será que é coincidência? Eu acho que não, né? Então vamos lá. Poder. Lá em Josué 1,6 fala assim, Deus fala com Josué assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Quando Deus fala assim, disso eu extraí poder. Quando Deus fala bem assim, seja forte e corajoso, porque você vai conduzir esse povo à terra que eu prometi. Você vai fazer isso. Sabe quem deu a nossa identidade? Deus. Sabe quem é que nos conhece melhor do que ninguém, até nós mesmos? Deus. E Ele acredita em nós de uma forma que nós não conseguimos acreditar em nós mesmas. E Ele fala assim, e agora eu quero que a gente repita, né?
Sou forte e corajosa. Porque eu vou realizar. E aí você vai colocar no seu... Sabe aquele cartão de decisão que a gente falou ontem, que está aí com você? Eu quero que você tire ele e você pense sobre algo que você vai realizar. Que é você que vai realizar. Porque você é forte e você é corajosa. E eu quero só fazer uma observação aqui. Que às vezes a gente tem dificuldade de olhar para a nossa vida e falar bem assim... o que eu posso realizar, o que eu vou realizar de grande, né? Basta você pensar o que é importante para você, o que é importante para a sua vida. E o que precisa ser realizado em relação a isso. O segundo ponto, amor. Que fala assim, no versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a minha lei, conforme o meu servo Moisés lhe ordenou. Aqui, quando ele fala bem assim, tenha o cuidado de obedecer toda a lei, era a aliança que Deus tinha com aquele povo. Era o tipo de aliança que Deus tinha com aquele povo, né? E nessa aliança, falava assim, que você observava aquela lei, você fazia as coisas que estavam ali para você fazer, e em contrapartida você ia ter os resultados de você fazer aquilo, as bênçãos de obedecer à lei. Hoje, nós temos uma aliança com Deus que é com base no amor de Deus, que é com base na graça. É uma aliança que Deus não fala bem assim, se ela fizer tudo certo, eu vou continuar amando ela. Se ela fizer tais e tais coisas, eu vou continuar amando. Ele te ama. Lógico que o que você fizer vai trazer os seus resultados, sejam eles quais forem, né? Mas é importante nós sabermos aqui que a aliança que nós temos com Deus hoje é essa aliança de amor, de um Pai que está sempre conosco, de um Pai que está sempre cuidando da gente, que nos ama acima das nossas imperfeições, acima das nossas falhas, né? E por que amor aqui? Quando Deus faz uma aliança, quando a gente faz uma aliança com alguém, por exemplo, eu tenho uma aliança com o Rodrigo, que é meu marido. No momento que eu fiz essa aliança com ele, no nosso casamento, a gente fez promessas um para o outro, né? São os votos de casamento que a gente faz. E Deus faz a mesma coisa, Ele tem uma aliança conosco e Ele nos faz promessas, Ele nos fez promessas, né? Ele nos fez promessas de termos uma vida abundante. Ele nos fez promessas de termos uma alegria que ninguém jamais vai poder tirar. Ele nos fez promessas de termos paz. Ele nos fez promessas, enfim, de termos uma vida relevante. Quando ele fala bem assim lá no livro de Mateus, que vocês vão, que vocês deem fruto, que vocês façam discípulos. Eles estão falando que vocês vão, que vocês deixem a sua marca. Quando você sabe o que você faz, quando você faz um discípulo, que é alguém que se identifica com você, com a sua missão de vida, que se identifica com aquilo que você fala, e aquela pessoa começa a dar frutos através daquilo que você está influenciando, você tem ali um discípulo, sabia? Eu acredito que todos nós aqui temos discípulos, né? Os filhos são os discípulos, né? A Laura, hoje eu cheguei em casa, toda vez que a gente arruma ela, veste e tal, a gente fala demais que ela é linda, 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 e a gente dá um banho nela, ela não gosta de trocar de roupa e tal. Aí, para deixar mais feliz o momento, a gente troca a roupa dela e a gente fala, que linda, você está maravilhosa, e tal. E ela aprendeu, olha lá, ó. Já está olhando para mim. E ela aprendeu que quando ela veste uma roupa, ela vai ser elogiada, né? E aí, hoje eu cheguei em casa, o Rodrigo tinha arrumado ela, quando eu abri a porta, eu falei, oi, amor. Aí ela, fez assim, ó. Ah, minha roupa. Que linda que eu tô, né? E ela está aprendendo com a gente que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é perfeita. E isso faz parte de você deixar a sua marca no mundo. É de forma simples também que você deixa a sua marca no mundo, sabia? Eu acredito que é das formas mais simples, é que a sua marca mais
fica, né? Porque às vezes as pessoas, eu não sei vocês, mas a gente está sempre numa expectativa de ver algo bombástico, tipo assim, né? E às vezes chega alguém com simplicidade, troca uma palavra com você, fala alguma coisa, tem um gesto, te ensina uma coisa assim, te dá um conselho e aquilo ali muda você. Você deixou a sua marca. Eu gosto de falar de coisas simples porque eu sempre me percebi assim, simples, né? E eu amo a minha simplicidade. Eu aprendi a amar a minha simplicidade, né? No entanto, eu sempre comparava. E eu aprendi que a comparação ela é a maior ladra de alegria, gente. Ela é a maior ladra de identidade. Porque no momento que eu tentava ser mais no meu conceito errado, né? Antigamente que eu tinha de ser mais, eu estava deixando de ser quem eu era. E eu só precisava ser quem eu era. E eu entendi que eu sou simples e eu sou assim. Eu sou o que sou, né, Shayla? A Shayla ontem, eu sou o que sou. Eu sou Deus falando, eu sou tudo o que você precisa. E quando eu falo eu sou o que sou, eu sou tudo o que eu preciso. Amém? Eu sou tudo o que eu preciso ser. Eu não preciso ser igual a Shayla, eu não preciso ser igual a pastora Júlia, não preciso ser igual a Carlinha, não preciso ser igual a ninguém, eu só preciso ser igual a mim mesma. E isso também é ser corajosa, você sabia? Quando você aceita quem você é e você expõe quem você é para o mundo, para as pessoas, você está assim, ó, eu não estou me importando com o que o mundo pensa de mim, eu sou corajosa por ser quem eu sou, por mostrar quem eu sou, né? Parte da definição de corajosa é você não ter medo de quem é e de mostrar ser quem é. É você se aceitar, né? E quando a gente sabe que nós temos esse Deus, né, que fala bem assim, que eu tenho uma aliança com você, a gente com essa consciência de que Deus tem uma aliança conosco, e que Ele está cumprindo promessas na nossa vida, e que Ele está zelando por nós, que Ele está sempre conosco, o que vai te parar? Se você precisa de segurança, como foi falado aqui hoje, o ser humano anseia por segurança. Quem quer mais um guarda-costas aí do que Deus, gente? Sério. Eu falo guarda-costas porque, tipo assim, sério, quando eu ando na rua, eu penso assim, ele grandão aqui assim, ó. E eu vou. E ele vai junto comigo. Vai junto comigo. É assim. E quando eu falo inglês, eu estou falando com ele também, não é só comigo, não. E será que esse é um dom de interpretação de línguas? É, né? Só que só parou no inglês, não foi para outras línguas. E o próximo slide, por favor. Quero falar sobre o equilíbrio. E esse fala bem assim, no versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, em outra tradução, não fui eu que te designei. Seja forte e corajosa, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Gente, por onde quer que andar. Tem um versículo na Bíblia que fala bem assim, é um salmo, que fala bem assim, ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está comigo. Às vezes a gente faz isso com a gente. A gente faz a nossa cama no mais profundo abismo. E a gente se sente sozinha muitas vezes. Mas Deus fala que eu vou estar com você por onde quer que você vá. Por onde quer que você vá. Essa é uma base de fé que nós precisamos estabelecer na nossa mente para que a gente possa viver em coragem. Às vezes, por não dominarmos as nossas emoções, a gente vai para lugares escuros. A gente vai para um lugar onde a gente não deixa ninguém entrar. E lá morrem os nossos sonhos, morre a nossa determinação, adormece em nós o nosso propósito de vida, a gente fica morna, sabe? Eu acho que
A mormidão é o pior estágio do ser humano. Que a gente não vai para lugar nenhum. Nenhum. A gente fica ali. Aquele senso zero de propósito, de vida. Não tem vontade de nada. E aí Deus fala para você assim, ainda aí, nesse lugar escuro, eu estou com você. Você não está sozinha. Quando a Gisele falou aqui, né, de você saber aproveitar a solitude, você gostar de estar consigo mesmo. Você está com você, e nesses momentos, você sabe, eu fico pensando assim, né? Tem muita gente que fala assim, como é que você ouve a voz de Deus? É quando eu me conecto comigo mesma. Eu ouço a voz de Deus quando eu me conecto comigo mesma. Quando eu dou espaço na minha mente para eu refletir sobre mim mesma. Como foi o meu dia? Por que eu me senti de determinada forma? Quando eu me chateio com alguém, eu falo, por quê? Por que eu estou chateada? Mas eu nem tenho visto muito fulano, por que eu estou chateada com ela? Não, eu tenho que entender o que é esse sentimento. E aí Deus começa a falar. Começa a falar com você. Hoje em dia as pessoas têm sofrido muito da síndrome do pensamento acelerado. Isso é muito sério, porque a gente pensa assim, não, é que eu penso, né, o tempo todo, uma coisa na cabeça, é coisa de mulher. Não, isso não é coisa de mulher. Eu já ouvi pregações falando bem assim, não, porque a cabeça da mulher é que nem um emaranhado de fio desencapado. Que vai circula vários pensamentos ao mesmo tempo. Realmente, nós temos a capacidade diferenciada da maioria dos homens, porque tem homem que consegue também fazer multitarefas, né? Mas a mulher, ela tem essa capacidade de administrar mais tarefas ao mesmo tempo, né? Está aqui, atende o telefone, está aqui digitando outra coisa. Está falando uma coisa, está digitando outra coisa. Sim, isso é muito bom. Mas a síndrome do pensamento acelerado impede que você se conheça. Impede que você passe tempo de qualidade com você mesma. Impede que você esteja na sua casa e você usufrua da sua casa, da sua família, dos seus amigos. Porque você está aqui, ó, a pessoa na sua frente, você está mexendo outra coisa, pensando em outras coisas. E o olho no olho. E a atenção. O carinho, o cuidado, o amor. E a sua marca? Como é que você tem deixado essa marca? Quando você chama uma amiga para um café, que você vai conversar com ela, qual é a marca que você deixa ali naquele encontro? Né? Então, quando Deus promete para nós uma mente equilibrada, lembra que eu falei que um dos significados de equilíbrio, né, de moderação, que foi falado hoje pela Gisele, eu achei tremendo ela falar sobre a questão do empoderamento como um ponto de equilíbrio entre a prepotência e a potência, e a impotência, né? A prepotência e a impotência. Isso para mim foi assim. É exatamente isso. Deus tem um equilíbrio, né, do poder para nós. Deus não nos quer prepotentes e nem impotentes. Ele quer nos ver fluindo, sabe? Nesse equilíbrio. E um dos significados da palavra moderação, além de equilíbrio, é mente sã, mente sadia. Quantas pessoas aqui têm sofrido, ou pessoas que nós conhecemos, de depressão? Depressão é uma doença de uma mente que está enferma. Que tem sofrido de crise de ansiedade, crise do pânico. Como é triste uma pessoa em crise do pânico. Como é triste você ver uma pessoa se esconder embaixo da cama. Porque ela está em pânico de sair na porta de casa. O equilíbrio que Deus tem para a sua vida é para tirar você dessas enfermidades na sua mente, que podem atacar a sua mente.
E eu quero fazer um exercício conosco. Eu sei que para algumas é ruim. Sabe, eu não gosto. Eu vou confessar para vocês que eu não gosto. Assim, olha para a pessoa do seu lado, fala tal coisa. Não gosto. Mas eu quero que a gente fale para nós mesmos assim. Eu sou forte. E eu quero que você feche o olho e repita. Eu sou forte e corajosa. Eu não me apavorarei e nem desanimarei. Porque o Senhor, o meu Deus, está comigo por onde quer que eu andar. E eu tenho certeza que muitas de nós aqui tem alguma área na vida que você tem medo. Que tem medo. Quem é que não tem medo aqui? O medo, às vezes, vem como um instinto até mesmo para autopreservação, né? Não vou me jogar dali. Tenho medo daquilo, né? Porque é para você se preservar. Mas o medo, quando ele extrapola esse limite, ele é paralisante. E ele nos impede de avançar, né? E eu quero que você faça um exercício. Um dia eu estava participando de uma aula, e a pessoa que estava dando a aula, ela falou bem assim: feche o seu olho. E eu quero que você feche o seu olho também. E eu quero que você imagine todas as situações de medo que você passou. Todas as coisas que você quis realizar e que por algum motivo, dúvida, medo, falta de foco, baixa autoestima, que te impediram de realizar determinadas coisas. Quero que você pense bem o que é importante para você que você não realizou porque você tem medo das opiniões das pessoas, porque você tem medo de não ser apoiada, porque você tem vergonha. E agora, eu quero que você, ainda de olhos fechados, que você imagine todas essas situações e nenhum medo presente. O que você realizaria na sua vida se você não tivesse medo? Eu vejo porta aberta, eu vejo um caminho plano, livre, iluminado. Qual que é a visão que você está tendo de você realizando essas coisas que você tanto deseja? Pede para Deus te dar uma visão de uma vida sem medo. Você está feliz nesse caminho? Você está em paz? Tem leveza? Tem determinação? Tem ânimo? Tem coragem? Tem amor? Tem poder? Eu quero que você construa. Se você ainda não conseguiu construir a sua visão de você realizando isso, realizando essas coisas,
que você peça a Deus e Ele vai te mostrar. O que você realizaria se você não tivesse medo? E eu quero que você abra o seu olho agora, que você leia esse versículo comigo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Esse versículo fala bem assim, que no amor não há medo. Porque o perfeito amor expulsa o medo. E em um outro versículo, em 1 João 1,18, fala assim, que Deus é amor. E lembra que mais lá atrás, nessa ministração, eu li um versículo que falava assim, que Deus promete estar conosco por onde quer que nós andemos. E se Ele é o amor, nós temos constantemente o amor andando com a gente. O amor em nós. Nós temos constante companhia do amor, presença do amor. E esse amor expulsa fora todo o medo. Lança fora todo o medo. Por que eu dei o nome dessa palavra? Descobrindo a coragem que há em você. Porque a gente só não age em coragem porque a gente tem medo. Mas aí a gente tem um Deus que promete estar conosco sempre, por onde quer que nós andemos. E esse Deus, Ele é amor. Ele é amor. Por que eu comecei falando aqui? A gente tem que mudar as nossas bases de fé. A gente precisa renovar as nossas bases de fé. Porque eu só gero aquilo que eu creio. Se eu não creio que eu posso, eu não vou gerar. Eu não vou atrás de construir aquilo. Agora, se eu creio que eu posso, se eu creio que que eu sou amada por um Deus que realiza as coisas na minha vida, um Deus que pode tudo. Um Deus que pode tudo. E você é a amada dele. O que ele não vai fazer por você? A Bíblia fala bem assim, ó. Deus falando para o homem, né? Vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos. Imagine eu. Eu não sei, assim, quando eu penso na minha filha, eu falo assim, quero dar tudo do melhor para ela. Eu quero que ela viva bem. E aí, quando eu penso, ai, e Deus? Como é que é Deus comigo? Ah, não consigo nem pensar, é demais para minha cabeça, entendeu? E a gente sempre tem que parar ao longo do caminho, na construção da nossa coragem, né? Descobrindo que dentro de nós estão todas as coisas que nós precisamos para realizar o nosso propósito de vida. A gente só precisa se conectar conosco, nos conectarmos com Deus. Renovarmos a nossa mente, termos uma mente sadia. Quando bater depressão, ansiedade, pânico, seja o que for, a gente vai parar e vai reavaliar no que nós estamos crendo. No que eu estou crendo? Por que eu estou me sentindo assim? E vai sair para essa visão que Deus te deu de realização. E eu digo, todas as vezes que você precisar realizar algo na sua vida que você não sabe por onde começar, pergunta para Deus. Pede, Deus, me dá uma visão do que eu vou fazer. Do que eu tenho que fazer, qual que é meu próximo passo. Isso é relacionamento com Deus. Deus não é mal educado, não. Você não vai falar com ele vai virar as costas para você. Ou ele vai ficar mandando WhatsApp para outras pessoas, né? Na nossa linguagem de hoje. Ele vai te ouvir e ele vai te ajudar.
Ele vai falar com você, ele vai te responder. Amém? E eu quero fechar com um texto. Ele é simples, mas ele falou comigo de uma forma simples, mas transformadora. Que está em Ruth 1:18. Que fala bem assim: vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Esse texto está falando de Ruth, uma mulher chamada Ruth, que ela tinha perdido o marido, não tinha filhos. Sobrou a sogra para ela. Ou voltar para a casa dos familiares. Pastora Júlia rindo, sobrou a sogra para ela. Ela já deu. Ai, ai. O que eu quero dizer com isso? Sobrou a sogra para ela. Quando Ruth se casou com o filho de Noemi, ela tinha vindo de uma outra cultura, ela não conhecia Deus. Ela, enfim, não compartilhava daquela mesma fé, né? Que a família de Ruth, o filho de Ruth, que era o marido dela. Só que a partir de que ela se casou, ela passou a conhecer o Deus que Noemi conhecia. E aí, quando o marido dela morreu e ela não tinha filhos, e a opção era, ou você volta para a casa da sua família, né? Que era o que Noemi estava tentando fazer ela fazer, volta para a casa da sua família. E Ruth pegou e falou para ela bem assim, que ela não ia voltar, que o Deus dela, de Noemi, era o Deus dela agora. E que ela ia com ela por onde ela fosse. Se você for, eu vou atrás. E aí fala assim, ó, o texto, que vendo então Noemi, que ela estava de todo resolvida, ela parou de insistir com ela, para que ela voltasse. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando vocês estiverem resolvidas sobre o que vocês vão fazer na vida de vocês, aquilo que tenta te parar, que te tenta fazer voltar, vai parar de insistir com você. Você crê nisso? Você pode crer nisso? Que quando você estiver resolvida, e isso só quem pode fazer por você é você, com você mesma e Deus, né? É até ambíguo você falar você com você mesmo, quando você é você mesmo, você está falando com Deus também, sabia? E quando você estiver resolvida a viver os seus sonhos, quando você estiver resolvida a mudar a sua vida, aquilo que te incomoda, que não traz mais alegria para você, que rouba a sua paz, o seu ânimo de vida, ou as impossibilidades, aquilo que vem contra você para te fazer desistir, vai parar de insistir com você. E eu quero encerrar com uma frase. É necessário ter mais coragem para não buscar os seus sonhos do que para realizá-los. Ontem eu falei isso com o Rodrigo e ele falou assim para mim, por quê? Eu falei, tem que ser muito corajosa para ser infeliz, viu? Tem que ser muito corajosa para escolher ser feliz. Ser feliz é uma escolha. E realizar o seu propósito vai te trazer muita felicidade. Vai te trazer um senso de vida, uma noção de vida, de propósito, que é o que todos nós precisamos. Sabe qual é um dos livros mais vendidos no mundo? Uma Vida com Propósitos. Todo mundo fala, uma vida com propósito? Eu quero. Quero saber qual que é o meu propósito. E hoje aqui a gente teve aula, né? De propósito, enfim, aquilo que você foi construída para realizar no mundo. Eu sempre tive a noção de que o meu propósito, ele não era só para mim. Tipo assim, é a minha vida. O meu propósito, o seu propósito é para tocar o mundo. Sempre que se fala de propósito, é algo que sai de você para tocar o mundo, transformar o mundo, deixar a sua marca no mundo. Amém? Vamos ficar de pé? Amém? Vamos ouvir esse louvor. Eu quero pedir, se você quiser oração, por esses pensamentos.